Quarteto Fantástico Primeiros Passos é sim um bom filme, mas ele realmente não tem nada de fantástico. E diferente do que algumas pessoas estão dizendo, não, a Marvel não voltou. Pode-se dizer que Quarteto Fantástico Primeiros Passos ele é muito melhor do que o de 2015. O que, convenhamos, não precisa muita coisa. Mas ele ainda é muito inferior ao de 2005, com exceção de um elemento. Galactus. E eu trago esse vídeo para vocês aqui para responder a pergunta que também é o nome desse quadro. Quarteto Fantástico Primeiros Passos, lacra ou lucra? Tá na hora do quê, Ben? Não! Tá na hora do quê, Ben? Não, Johnny! Fala! Eu não quero! Fala! Fala galera, meu nome é Molines Silva, você está assistindo a mais um vídeo aqui no canal da Molines Studios, seja muito bem-vindo. E eu estou num novo ambiente aqui gravando para vocês, porque se vocês assistiram aos dois últimos vídeos do canal, você sabe que eu estava de mudança. Agora a gente já mudou de casa e eu estou agora nesse novo ambiente aqui que eu não vou mostrar para vocês. Aqui eu estou tentando pegar o menos do quarto possível, mas está completamente desorganizado, cheio de caixa. Eu abri só um espacinho aqui para conseguir falar com vocês. Então vou pedir para você relevar essa situação, beleza? E já vou começar esse vídeo pedindo para você se inscrever aqui embaixo. Se você é novo nesse canal, seja bem-vindo. Deixa o seu like aqui embaixo também. O Pix está aparecendo aí na tela. Se você quiser ser um patrocinador indireto aqui do canal, basta você fazer uma doação de qualquer valor que vai ajudar esse canal a crescer cada vez mais. Eu finalmente criei coragem e entrei para o Twitter, então se você quiser me seguir lá no Twitter, o link vai estar aqui embaixo, ou na descrição, ou no primeiro comentário fixado, beleza? Além disso, você também pode me seguir no Instagram para conhecer os meus projetos particulares, que são nada mais nada menos que os meus livros, Pandemia dos Carniceiros, O Primeiro Baile dos Mortos e Confinamento, O Extermínio da Civilização. São dois livros aí que eu escrevi com muito carinho e eu tenho certeza que vocês vão gostar das histórias que eu estou contando ali naqueles livros, beleza? Logo que eu fui comprar os ingressos de Quarteto Fantástico Primeiros Passos, eu já notei uma coisa muito diferente do filme do Superman, que é a sala estava vazia, tá? Logo que eu comprei, eu fui assistir com a Dinha, com a minha mãe também, tá? E logo que eu fui comprar os ingressos para nós assistirmos juntos ao filme, a sala estava com 3 lugares comprados só além dos nossos. Finalmente, quando a gente entrou na sala do cinema para assistir o filme, a gente percebeu que só 1/3 da sala estava cheia, ou seja, muito menos pessoas do que quando a gente foi assistir Superman. Isso obviamente é devido a todo o marketing negativo que esse filme teve, com as alegações ali, as declarações do elenco principal de Quarteto Fantástico. Eu não preciso reforçar aqui, muitos de vocês já sabem quais foram essas alegações, essas declarações ao longo de todo o marketing do filme. Além disso, já tem muita gente falando também. Esse vídeo aqui é para mais fazer uma análise, então não vou entrar muito nesses quesitos nesse vídeo aqui. Mas fato é que o marketing desse filme foi muito inferior ao marketing do Superman. E aí fica a questão, será que o filme é negativo como foi o marketing? E a resposta é não. O filme ele é um bom filme. Ele não é um filme excelente, ele não é um filme perfeito, como muita gente está dizendo, mas ele é sim um filme que consegue te entreter, com um roteiro muito mais amarradinho do que o roteiro de Superman, que tem várias informações, contando a história de forma muito rápida. Aqui você tem tempo de construção da história, tá? E isso é um ponto muito positivo para esse filme. Outro ponto positivo é que pela primeira vez na história da Marvel, ela não entregou o ouro. Você assistiu todos os trailers e vamos acreditar aí, foram muitos trailers de Quarteto Fantástico, cara. Eu não entendo a Marvel, ela lança 500 mil trailers, depois ela lança 500 mil spots e ela vai entregando informações ali naqueles trailers que você já viu e eu realmente não entendo por quê. Parece que ela quer enfiar aquela coisa goela abaixo da gente. Mas por incrível que pareça, todos os trailers eles entregaram informações, eu diria que 90% das informações que estão ali nos trailers são só do primeiro ato do filme.
ou dos primeiros 20 minutos do filme. Outro ponto que a gente pode abordar aqui é justamente a questão do visual estético do filme. O CGI ele está muito bem trabalhado, tá? Diferente do filme do Superman, que eu vi vários detalhezinhos ali que estavam meio toscos. Nesse filme do Quarteto Fantástico você não tem isso, sabe? Pelo menos eu não notei. Se vocês notaram alguma coisa, alguma falha no CGI, vocês podem colocar aqui embaixo na descrição. Mas eu realmente não notei pontos negativos no CGI desse filme, tá? Eu vi algumas pessoas ali falando do Coisa, outras pessoas falando um pouquinho do Galactus, mas eu sinceramente não notei nada disso. O CGI do filme está impecável, o visual estético, as cores, a mistura de cores daquele azul mais clarinho ali com o branco, com um pouquinho de marrom também que aparece por vários momentos ali no filme, para mim fica muito bom também. Eu gosto de como isso é apresentado em tela, e eu acho que a partir desse momento a gente pode ir direto para os personagens desse filme, tá? O elenco, apesar das declarações durante o marketing do filme, em tela eles encantam, com exceção de um específico, que provavelmente vocês já sabem de quem eu vou falar mais pra frente. Ele entrega bons personagens, tá, pra gente, e isso é outra coisa muito positiva para esse filme. E eu acho que aqui a gente pode começar pelo Coisa, tá, que é o meu personagem, vou dizer que é o segundo personagem favorito aqui desse filme, tá. O Coisa nesse filme, ele é diferente dos Coisas anteriores. Eu não preciso nem falar de 2015, porque aquele Coisa era horrível, tá? Mas o de 2005, ele é um pouco diferente dele, tá? Eu não estou dizendo em questão de aparência, eu estou dizendo em questão de personalidade. Ele é o cara que você percebe ele de forma sutil que ele está incomodado por ser um humanoide de pedra ali. Mas ele lida com aquilo sendo uma boa pessoa, sendo um cara carismático, sabe? Ele tenta de muitas maneiras ignorar aquilo. Infelizmente eu senti que parte do aprofundamento pessoal desse personagem podia ser melhor explorado e não foi, porque o filme não tinha tempo para isso, ele não se deu tempo para isso. Mas como eu falei, é uma coisa muito bom. O fato dele ter barba ali no filme, que a gente viu nos trailers também, tem um motivo, que ele tem um interesse amoroso, sutil e muito rápido por uma personagem desse filme, só que ao mesmo tempo ele não sente que ele é apropriado para ela, justamente por ele ser esse ser de pedra ali, esquisitão ali, totalmente diferente das pessoas que estão ao redor dele, sabe? E nesse momento, a barba dele cresce ao longo do filme ali, num período do filme ele aparece de barba grande, e o Johnny vira pra ele e fala que o rosto dele ficou melhor. Ele ficou, a sua barba te caiu bem. E aí ele se pergunta, nossa, é verdade? Ele até põe a mão na barba assim, é verdade isso e tal. E ele deixa a barba assim, depois disso, sabe? Justamente pelo Johnny ter dito isso a ele e ele fazer a associação. Bom, se o Johnny gostou, e o Johnny é um cara que me zoa o tempo todo, que a gente tem essa questão de brincar um com o outro o tempo todo, provavelmente a fulaninha ali do filme ela vai gostar também. O que me gera uma questão, que essa questão até pode ter alguma explicação nos quadrinhos, eu não sei, se vocês souberem podem colocar aqui embaixo também nos comentários, que é o seguinte: a barba dele cresce, mas o cabelo não. Pra mim não faz o menor sentido. Você vê no filme ele fazendo a barba com a Makita ali no banheiro, mas o cabelo dele não cresce, ele continua careca. Isso, sei lá, eu achei um pouco estranho, mas tudo bem. É só um detalhe ali que pra mim poderia ter passado despercebido, mas eu dei atenção. E essa interação do Coisa com o Johnny Storm, com o Tocha Humana ali, ela é bem diferente do que foi no filme de 2005, tá? Porque eu me lembro que no filme de 2005, como vocês sabem, eu não sou leitor de quadrinhos, então não sei como é essa questão nos quadrinhos do universo 616, tá? Vi pouco do Johnny Storm no universo 1610, que é o universo milênio ali do Homem-Aranha, né? Espetacular Homem-Aranha. Mas a relação deles no filme de 2005, eles têm essa questão do Johnny ficar o tempo inteiro zoando coisa, e as zoeiras dele, as provocações dele você percebe que incomodam o Coisa ali de 2005. E aqui nesse filme não, eles brincam um com o outro ali, mas sem passar dos limites, sem ultrapassar os limites. E aí entra um ponto negativo pra mim desse Quarteto Fantástico agora de 2025, que é, eles quiseram apresentar uma família de 4 pessoas onde não existe conflito familiar.
Você não tem uma briga, uma discussão, um conflito interno entre os 4 membros ali. Eles o tempo inteiro estão se dando bem, com exceção ali, obviamente, do Reed Richards e da Sue Storm, que tem um momento muito rápido no filme ali, onde eles têm um atrito entre eles, mas esse atrito é resolvido de forma muito rápida, sabe? Ele não cria maiores tensões. Isso para mim é um ponto negativo, porque a gente sabe que para as coisas ficarem mais reais, precisaria haver um conflito ali. Porque qualquer família, por menor que ela seja, existem conflitos internos ali um com o outro. Em um casamento entre homem e mulher, que são apenas 2 pessoas, sempre vai haver discordância ali, ou algum momento em que um lado passa um pouquinho o limite e aí a outra pessoa tem que chamar a atenção dela. Nesse caso aqui, nessa família de 4 pessoas, no Quarteto Fantástico, isso não acontece aqui em 2025, tá? E isso é um ponto negativo pra mim, porque deixa irreal essa história. E já que a gente está falando do Johnny, a gente pode continuar falando sobre ele, que é um personagem também bem diferente do que foi o Quarteto Fantástico de 2005, tá? Aqui eu vejo ele como um personagem, até certo ponto, melhor do que o de 2005. O de 2005, ele era sempre o cara zoeiro, ele é o adolescente pentelho ali no filme, sabe? Ele é o irmão mais novo que zoa o tempo todo. Isso, em certa medida, é bom, só que ao mesmo tempo, no Johnny Storm de 2025, ele acaba se tornando, vamos supor que ele não fosse o Tocha Humana naquele filme, vamos supor que ele fosse só o adolescente pentelho ali, o irmão mais novo irritante, sabe? Ele seria só isso, ele não passaria disso se ele não tivesse os poderes dele, sabe? Se ele não tivesse outras maneiras de interagir com a equipe ali. Sabe? E aqui não, aqui o Johnny Storm ele tem um papel importante, tá? Ele não é só o irmão mais novo, ele é também um cientista. Eles não aprofundam muito isso, mas você percebe porque, por exemplo, ele pega, sei lá, meia dúzia de falas gravadas ali da Surfista Prateada em outro idioma e consegue desvendar e descobrir toda uma língua do povo dela, sabe, para conseguir falar com ela depois na língua dela e gerar essa conexão entre os dois que a gente vê no filme ali. Então ele não é somente o irmão irritante, ele, na verdade, ele nem é irritante aqui nesse filme, ele em certa medida ele é muito perfeitinho, sabe. Por outro lado, a gente tem a questão dele não ser mulherengo, como foi falado antes, e na verdade não é que ele não é mulherengo, ou que ele não é galanteador, ou que ele se interessa sim por mulheres, mas ele não fica dando em cima delas. Aqui foi adaptado para uma visão progressista da coisa. A gente sabe que no progressismo, um homem nunca pode chegar para uma mulher e dizer que ela é bonita, porque senão, se ele fizer isso, sem conhecer ela pessoalmente, ele tá sendo machista, sabe? E aí você perde aquela questão das cantadas, de você tentar flertar com a mulher, justamente porque na cabeça do progressismo, o flerte, ele é só uma conversa comum. Só que eu vou falar uma coisa pra vocês, cara. Na vida real, se você tem interesse amoroso em alguma mulher e você tentar conversar com ela somente como uma conversa comum, você vai ficar na famosa friend zone, sabe? Você não vai conseguir desenvolver um vínculo emocional mais forte com ela. Isso é fato, tá? E aqui, devido a essa visão progressista da coisa, eles adaptam o flerte dele na Surfista Prateada como sendo uma conversa comum. Então, no momento do filme em que ele tem a oportunidade de se aproximar dela pra, sei lá, tentar galantear ela ali, tentar conseguir que ela gere uma conexão emocional amorosa com ele tá só conversando normalmente com ela, tá? E aí, para reforçar que é isso que ele está fazendo, quando ele está sozinho com a família dele, com o Quarteto Fantástico, eles ficam o tempo todo falando: ah, você tem interesse amoroso ali na Surfista Prateada, né? Você tem interesse amoroso nela, você acha ela bonita e tal. Usaram dessa artimanha para reforçar essa personalidade nele, né? Para adaptar essa personalidade dele. O que, no meu ponto de vista, joga um pouco da personalidade do personagem fora, porque nesse quesito, e apenas nesse quesito, o Tocha Humana do Chris Evans era muito superior. Tá? Eu achava muito bacana quando ele chegava e ele dava em cima mesmo, aquilo faz parte da personalidade dele. A gente sabe que na vida real, naquilo que é real, no mundo em que nós vivemos, existem pessoas assim, seja moralmente errado ou seja moralmente certo, existe gente assim. E já que eu tô falando dessa tentativa do Tocha Humana gerar conexão
amorosa com a Surfista Prateada, a gente pode partir direto para a Surfista Prateada aqui nesse filme. Não, ela não ficou uma personagem mal escrita, não é a tal clássica Mary Sue feminista, mas ainda assim ela me incomoda um pouco. A gente não tem aquela situação de que ela é desse universo, o namorado dela, o marido dela, que seria o Surfista Prateado, pode ser que apareça em outro filme. Eu não acho que vai ter isso mais pra frente, tá? Como ele aparecendo no Doomsday, por exemplo, e ela encontrando com ele, até porque a gente vai ter essa mesma situação desse reencontro aí, provavelmente, a gente vai ter essa mesma situação entre o Loki e o Thor. Eu acho que ficaria repetitivo colocar isso no filme do Doomsday, sabe? Então você tem a Surfista Prateada desse universo, que é o universo 828, né? Eles já anunciam no começo do filme, encontrando o Surfista Prateado no universo 616 ali no Doomsday, e você terá também de novo o Thor de um universo encontrando o Loki de outro universo, sabe? Vai ficar uma situação muito repetitiva. Então eu não acho que eles vão fazer isso. Eles não deram nenhum indício nesse filme de que vai rolar alguma coisa assim. Só que ela me incomoda um pouco pelo seguinte motivo: ela não tem um papel muito grande aqui nesse filme, e eu acho que isso foi proposital, tá? Não é coincidência que o Surfista Prateado tenha sido substituído pela Surfista, uma mulher prateada. A gente sabe dos relatos aí de que o Adam Driver recusou o papel do Reed Richards pelo roteiro ser muito lacrador, ter muita ideologia ali no filme, sabe, ideologia woke. E o fato de colocarem a Surfista Prateada aqui nesse filme foi a mesma coisa, é uma situação com a ideologia woke, foi a própria ideologia woke colocando a Surfista Prateada ali, porque ia ser interessante na cabeça do escritor ali, de quem decidiu que isso daí ficaria bom. E eu acho que o papel dela foi diminuído nesse filme justamente por causa disso, porque esse filme em nenhum momento ele tem lacração, tá? Você não vê cultura woke nesse filme, na verdade ele é totalmente diferente, ele é um filme de família tentando proteger um bebê ali, sabe? Então assim, não tem como ser um filme woke ali, sabe? Não existe um elemento ali no meio do filme que demonstre que ele é woke, com exceção da Surfista Prateada, do Surfista Prateado ser substituído pela Surfista Prateada. E a Surfista Prateada nesse filme, ela aparece muito pouco. Ela aparece no início do filme ali para dar a mensagem de que o Galactus está vindo, então ela fala: abracem seus familiares, celebrem porque o seu mundo vai ser destruído, e aí ela some. Depois ela aparece de novo quando o Quarteto Fantástico vai até o Galactus tentar impedir essa destruição desse mundo. Depois ela aparece num ponto ali onde ela tá tentando sequestrar o bebê, e aí o Johnny consegue parar ela através das línguas ali. E no final do filme ela aparece só para empurrar o Galactus no portal que eles estão tentando enfiar ele lá para sumir com ele daquele mundo. As aparições dela são muito rápidas, são muito sutis, ela não tem maiores conversas, maiores diálogos com o Quarteto Fantástico além disso, tá? É muito rápido, o que é totalmente diferente do Surfista Prateado de 2005, que na minha opinião, tanto o CGI quanto a apresentação dele, quanto a relação dele com o quarteto fica melhor trabalhada. E aí a gente parte para a Mulher Invisível, para a Sue Storm, que é uma personagem assim muito, mas assim infinitamente melhor do que aquela de 2005. Se eu não me engano, o nome da atriz é Jessica Alba, aquela atriz de 2005. Aqui a Sue Storm, ela não é só um sex symbol do filme. Na verdade, ela nem é um sex symbol do filme. Ali no filme de 2005, a Jessica Alba ela existe só para ser um sex symbol e para ter um conflito amoroso ali com o Reed Richards. Isso para mim prejudica muito do que é a personagem, tá? E eu não acho que a Sue Storm deva ser a líder do Quarteto Fantástico, como foi falado que ela seria nesse filme, tá? Mas eu acho que ela precisava de um papel muito mais importante naquele filme, como foi no segundo filme ali com o Surfista Prateado, né? Ela que gera esse vínculo, essa conexão entre o Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado ali no segundo filme. Mas é apenas aquilo, sabe? Ela não serve mais pra nada. Basicamente o Reed Richards tem um relacionamento com ela, e aí o Victor Van Doom também tem um ex-relacionamento com ela ali sutil e que cria esse conflito, e ela só serve pra isso. Aqui nesse filme não, cara. Aqui nesse filme a Sue Storm, ela é a mãe do Frank Richards, ela é a cabeça, a matriarca da família, tá? E ela é literalmente a pessoa, a mulher que edifica o seu lar,
sabe? Ela gera esse vínculo entre os membros familiares ali. Quando ela precisa falar em nome do quarteto, ela fala, mas quando ela precisa falar em nome do quarteto como mãe, ela também fala. Isso é muito bom e também não é forçado de forma feminista em nenhum momento aqui no filme. Ela é simplesmente a matriarca e é literalmente isso, sabe? Ela não é uma Mary Sue, ela não é a mulher empoderada, ela tem o seu momento, vários momentos desse inclusive, sabe? Onde ela demonstra a personagem forte, a mulher forte que ela é, sem ser arrogante, sem menosprezar outros personagens. Só que aí a gente parte pro Reed Richards, que é a única exceção do Quarteto Fantástico que eu achei ruim, mas ruim com força, tá? Eles não conseguiram apresentar o Reed Richards como um personagem extremamente inteligente. Então eles precisaram ficar o tempo todo mostrando ele na frente da porra de um quadro de lousa. Então o tempo todo no filme ele tá na frente de uma lousa criando equações ali para reforçar que ele é um cara muito inteligente, mas na hora de você apresentar isso em cena, você não consegue. Além disso, o Pedro Pascal, ele é um bom ator para algumas produções, mas é a mesma situação da Ellie em The Last of Us para mim, do Marquito em The Last of Us. Ele não casa com esse personagem, cara, e ele não consegue entregar um bom Reed Richards. Ele fica o tempo todo com aquela carinha de dó dele, desde o início do filme até o fim, sabe? Ele não se impõe como cabeça da família, assim como a Sue Storm faz, e poderia haver esse contraste entre os dois. Os efeitos do Senhor Fantástico, do Reed Richards, como Homem Elástico, ali no Quarteto Fantástico de 2005, onde eles não tinham tanta tecnologia assim para trabalhar esse CGI, eram muito mais criativos do que agora em 2025. Aqui, basicamente, você só vê ele se esticando. Então ele joga o braço ali, estica o braço. Ele joga a perna ali, estica a perna. Ele só faz isso. Eu lembro de uma cena ali no Quarteto Fantástico de 2005, onde o Reed Richards, ele tá tentando impedir o Coisa, não lembro exatamente do que, e ele se enrola todo no Coisa e a cena é bem feita para aquela época, sabe? Você não tem maiores coisas aqui. Poxa, do pouco quadrinho do Quarteto Fantástico que eu li, do universo 1610, cara, os poderes dele são extremamente bem explorados. Ele vira a bola, ele se estica, ele se enrola, ele faz, ele usa os poderes dele de formas criativas, sabe? Já que ele é um homem elástico. Nesse filme não, o papel dele é só se esticar e encolher. E eu achei isso bem zoado, cara, bem zoado mesmo. Ainda tem uma questão aqui com o Reed Richards, que é esse Pedro Pascal. O Pedro Pascal, ele não casa com a Sue Storm. É um casal ali que não tem química. Eu não consigo sentir química entre os dois. Eu não consigo sentir relação amorosa entre os dois. Ao ponto de que o filme inteiro eles não dão sequer um beijo na boca. No final do filme ali, eles dão um beijinho um no outro e fica uma cena completamente estranha pra mim. Isso, eu não estou dizendo tudo isso pelo fato de que eu não aguento mais ver o Pedro Pascal nas produções, assim como a maioria de vocês. Eu estou dizendo isso porque, para mim, isso é um fato visual, sabe? Eu vi aquilo e ficou estranho para mim. O Pedro Pascal, ele seria muito substituível por qualquer outro ator que você colocasse no lugar. Fosse o Reed Richards ali, o ator de 2005, fosse o próprio John Krasinski, fosse o Adam Driver ou fosse algum outro, sabe? Fora que, mano, eu acho o Pedro Pascal com aquele bigodinho lá pra interpretar o Reed Richards escroto demais, cara. Isso já é uma questão de opinião minha, tá? É muito... O visual fica muito feio, cara. É muito esquisito você ver aquilo, sabe? Nos quadrinhos, o Reed Richards, eu não lembro de nenhuma versão dele que eu já tenha visto, dele com bigode. E aí, naquele bigode escroto, cara. Um Reed Richards feio que não representa nem sequer o nerd inteligente, nem sequer um patriarca líder de família, sabe? E aí nós vamos pros finalmente, que é o Galactus, cara. O Galactus aqui nesse filme, ele tá sensacional, ele é o Galactus como ele deveria ser adaptado pro cinema. Eu vi muita gente falando, é difícil você adaptar o Galactus pro cinema, e não é, cara, nunca foi difícil, cara. Ele é um cara gigante, você bota ele no filme, não tem nada de difícil. Ele é o Galactus como deveria ser apresentado no filme desde o início. E eu vou dizer pra você, cara, se você pegasse a Sue Storm desse filme e o Galactus desse filme e colocasse no filme de 2005, aí sim, o filme de 2005 seria
perfeito, tá? E é justamente por isso que eu digo, o filme de 2005, com exceção desse Galactus aqui, ele é superior a esse filme de 2025. Eu me diverti muito mais, a história era mais crível para mim, era mais real a história. Obviamente ele não é o filme perfeito, ele tem os seus problemas, mas eu lembro que para a época ele foi um filme muito bom, coisa que eu não senti tanto nesse filme, sabe? Esse filme ali, como dizia, esse filme aqui de 2005, como diria o André Alba, do Linhagem Geek, inclusive um abraço para os caras do Linhagem Geek aí, ele é um filme medíocre, sabe? Medíocre não no sentido de ruim, ele é mediano, ele é só bom. O que convenhamos, pro que a Marvel vem fazendo nos últimos tempos, é até que aceitável, sabe? Só que mesmo o Galactus, ele tem os seus pontos negativos ali, que eu vou falar um pouco aqui também. A forma como o Galactus é, entre aspas, derrotado nesse filme, deixa muito a desejar. Os poderes do Galactus ficam muito mal apresentados também nesse filme. Ele é só um cara gigante e imponente. E sim, ele está imponente pra caramba nesse filme. Quando o olho dele acende durante o filme lá e fica todo branco, a sonoplastia soa ali junto com o olho dele acendendo, você sente a imponência do cara gigantesco ali. No filme é mencionado que ele já foi um ser humano comum ali, só que ele passou a ser esse ser gigante que precisa se alimentar de outros planetas. Por quê? Como que isso aconteceu? Eles poderiam ter explicado, apresentado de forma melhor, e aí entra um grande defeito da Marvel, que é não trabalhar seus vilões direito. Além disso, quando o Quarteto Fantástico vai ali tentar negociar com ele, isso é uma coisa que eu já tinha cantado a bola aqui que ia acontecer, quando o Quarteto Fantástico vai ali, a Sue ainda está grávida, ele vê o bebê dentro da barriga dela, ele fala, caramba, tem um bebê ali e tal. Surge um argumento dado pelo Galactus, que é, esse bebê aí, ele pode me substituir. Por quê? Como que ele pode substituir? Quanto tempo isso vai levar? Você sabe se depois que ele nascer ele vai querer isso? É muito mal explicado a razão dele querer o Franklin Richards, sabe? É muito mal explicado mesmo. Fora o fato de que no final do filme ali, você coloca o Galactus gigante indo pro planeta Terra por pura conveniência. O que eu acho uma total idiotice, porque ele podia simplesmente virar pra Surfista Prateado e falar, ó, você não pegou ele antes, mas vai lá de novo e pega ele, caramba. Tipo, você é meu arauto, eu tô te comandando aqui, eu mando em você, eu consigo te destruir se eu quiser destruir o seu planeta, como ela mesma falou, que ela se entregou ao Galactus pra proteger a família dela. E não, ele simplesmente, dane-se a Surfista, dane-se o que eu posso fazer com ela, eu mesmo vou descer na Terra e vou pegar o Franklin ali, tipo... É totalmente conveniente pro roteiro do filme, sabe? Mas no fim, o Quarteto Fantástico ele tem um roteiro amarradinho, né? Os Primeiros Passos ele tem o seu roteiro amarradinho, ele é uma história mais simples que a história de Superman. Eu não diria que é melhor nem pior, eu acho que ambos os filmes eles têm seus pontos positivos e seus pontos negativos, eles são bons filmes. Superman também não é um filme excelente, eu sinto que é um filme que eu consegui me divertir mais, mas ainda assim ele tem seus defeitos e eu acho que é uma boa disputa entre Marvel e DC, tanto que as opiniões ali com relação a qual filme é melhor, se você for no Twitter olhar, estão bem divididas. Isso, na minha opinião, é muito bom, é o livre mercado agindo aqui. Por último, eu quero falar das cenas pós-créditos, e aí é onde mais uma vez o filme peca, na minha opinião, porque a primeira cena pós-crédito, ela claramente deveria ser a última. E isso é um soco na cara não só do fã, mas de quem tá no cinema assistindo o filme, cara. Mesmo as pessoas que são do povão, sabe? São das pessoas que não estão acompanhando detalhes do universo Marvel, do universo super-heróis, que só foram assistir um filme lá, que é um filme do Quarteto Fantástico. Porque a primeira cena, ela tem a sua importância, ela de certa forma é até grandiosa, apesar de que ela poderia ser mais grandiosa, e ela encaminha para onde vai esse universo do Quarteto Fantástico, essa história do Quarteto Fantástico e esses personagens. Mas a segunda cena, ela é simplesmente para te deixar irritado, cara. E isso eu fico muito bravo, sabe? Você ri de nervoso na última cena. A primeira cena, ela é simplesmente o Dr. Destino segurando o Franklin Richards, que agora está com 4 anos de idade ali, e chega a Sue Storm e vê que ele tá ali. Para essa cena ser melhor, você poderia sim mostrar o Robert Downey Jr. já apresentando ele, mas eu entendo que talvez isso não fosse apropriado para agora, justamente para você fazer surpresa pro Vingadores Doomsday, né? A segunda cena, ela é um fanservice tosco, mesmo pro fã
que entendeu esse fanservice, porque ela é basicamente uma representação desse Quarteto Fantástico, desse elenco do Quarteto Fantástico, em desenho animado dos anos 70, 80, 90 ali, tipo uma cena besta que não serve pra nada a não ser fazer esse fanservice. Então você fica ali 4 minutos de crédito esperando pra ver essa porcaria no final, sabe? Então eu acho um desrespeito com o fã, ao ponto do fã e do povão também rir de nervoso quando chega no final. Eles ficarem esperando ali, ver se vai ter alguma informação a mais e tem essa porcaria aí. Eu não sei de quem foi a grande ideia de fazer isso, mas cara, como você é burro, velho. Burro e desrespeitoso com as pessoas que estão pagando para assistir o seu filme. Então, como eu falei, Quarteto Fantástico ele não tem nada de fantástico, embora seja um bom filme. Ele, na minha humilde opinião, ele não é melhor do que Thunderbolts. Eu acho que Thunderbolts supera de longe Quarteto Fantástico, embora também não seja um filme excelente, mas é um filme já muito melhor e que eu me diverti muito mais e que me entreteu muito mais e fez eu crer muito mais naquela história que ele está contando, tá? Mas eu quero saber de você, o que você achou do filme Quarteto Fantástico Primeiros Passos. Você acha que é melhor que o Superman? Você acha que ele é fantástico sim, que ele é perfeito, que não tem nenhum defeito? Independente de qual seja a opinião, você pode colocar aqui embaixo, vamos discutir com educação, beleza? Mais uma vez vou te convidar para se inscrever aqui embaixo, se você não é inscrito, também dá um like, se tiver o botão hypar aqui embaixo, depois que você der o like, se ele aparecer para você, hype esse vídeo também. O Pix mais uma vez está aparecendo aí na tela, se você quiser ser um patrocinador indireto aqui do canal, para ajudar esse canal a crescer cada vez mais. Fica aí o meu convite para você fazer qualquer valor de doação, vai ajudar. Me segue no Twitter e no Instagram para conhecer os meus livros. E como eu falei, eu tenho certeza que vocês vão gostar. São livros que eu escrevi com muito carinho, beleza? Muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui. Eu te vejo no próximo vídeo e falou!